Pastor, do pastor Mirim. Olha, é assim, eu não costumo falar de ninguém, nem mal, nem bem. Quando é bem, eu digo, né? Mas eu acho que a questão do pastor Mirim é a polêmica tão grande. Sabe o que é? Eu digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Ó, mesma coisa, esse negócio dos pastor Mirim, pastor. Sabe o que é, gente? Vamos conversar? Bora. Sabe o que é que eu acho com esse negócio do pastor Mirim, essa polêmica toda que está dando aí? Sabe o que é? Sabe o que é? Eu digo ou não digo? Sabe o que é? Inveja! Inveja! Tome! Pastores invejosos! Olha, rapaz, ele parece com aquele apóstolo, não parece? Parece que é filho de apóstolo, até o jeito de andar é a mesma coisa. Gente, se ele fosse um feiticeiro, ninguém estava falando. Se ele fosse um jogador de bote boba, ninguém estava falando. Deixa o menino, velho. Inveja de quê? Do poder que ele manifesta, das palavras dele, da pessoa dele, porque ele é rico, porque ele é jovem, bonito, rico. Você acha que os crentes vão aguentar isso? Os pastores velhos que não saem do lugar? Eu não... Assim, o pouco que eu vi dele, eu acho que ele é um reteté. É somente isso, um reteté. E ele tem palavras fortes, profecias fortes. Deixa o menino, velho. Deixa de inveja, rapaz. Vai caçar um pinico para botar na cabeça. Esses sites são aqueles sites vazios, que não tem merda nenhuma para falar. Esses caras não tem bosta nenhuma para falar. Então eles têm que falar mal dos outros. Lembra? Ficou falando daquela cantora que fez o culto lá em Tocantins. É um bando de filho de rapa. É um bando de filho de rapa que não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Tem que forçar para cagar. Entendeu? A menina lá fez o culto lá em Tocantins. Aí veio um bando de rapa dizer que ela abriu o carnaval, que ela estava no carnaval dançando, mostrando a bunda. Vai te lascar, bando de mentiroso, evangélico mentiroso dos infernos. Olha! Deixa o cara, velho. Deixa o cara. A igreja não gosta dele, deixa o cara. Deixa o cara profetizar, deixa o cara... É rico, deixa ele ser rico. Por isso que tu é pobre. São príncipes. Esse cara já nasceu príncipe. Se ordenar ele bem, ele vai longe. Ele é príncipe, como o capitão é príncipe, como aquele cara que foi candidato a São Paulo, aquele cara é um príncipe. Um guri desenrolado desse, quando eu tinha 14 anos, eu era um idiota. É um príncipe. Agora a doutrina dele compete a ele, o que ele fala compete a ele. Como nós somos invejosos. Logo dizemos, é um falso profeta, é um anticristo, porque ele é rico, porque ele tem uma mansão, porque ele pede dinheiro. Todo pastor pede dinheiro, gente. Dá quem quer, né? Não há treinamento, isso é um DNA. É um DNA. Agora, como nós matamos os nossos profetas, entendeu? Se ele fosse um recebedor de espírito, alguma coisa, todo mundo, eita, fulano é um superdotado, recebeu o Exu Caveiro, o preto velho, olha, inveja desse cagado que não sabe falar merda nenhuma. Tem site que não tem conteúdo. Aí para ver se ganha uma audiência, uns likezinhos, aí fica frescura. Sabe o que é isso, gente? É inveja de um guri de 14 anos. Inveja! Deixa o guri profetizar do jeito que ele quiser, se ele é reteté, se não é. A igreja não gosta dele, deixa de frescura, rapaz. Isso é DNA, rapaz. Como é que você pega um guri de 14 anos e gera aquilo? Não tem condição, não entra. Pode pegar qualquer guri e tentar treinar ele. Treinar como? Tem que ter DNA no meio. Eu não sigo, nem acompanho. Eu vim acompanhar, fui ver a polêmica danada. Se ele com 14 anos ele está com essa força toda, imagina um guri desse com 30, 40 anos. É claro que vão tentar bloquear o guri, né? Falha e defeito, gente. Todo pastoba tem. Pastoba?
É no original grego, pastoba. Ah, tá vendo? Ele não sabe falar grego. Mas isso é uma invejinha que dá no... entendeu? No âmago. É uma invejinha que dá lá dentro do... entendeu? Ai, como é que um guri desse faz isso e eu não consigo fazer? Ele é um sacerdote, podia ser uma menina, podia ser um menino. Agora, se ele fosse um teólogozão, ele tem poder de profetizar, ele vai falar algumas besteiras, algumas merda, porque todo mundo fala. Você não fala, não? Quem nunca falou uma merda, tira a primeira pedra. Bando de hipócrita! Tome! Invejoso! Cadê os acusadores de Aline? Bando de invejosos, destruidores de altares, de tronos. Vocês são invejosos, caçadores de pecado. Olha no seu rabo. Porque ninguém olha para o rabo da pessoa, a cauda, só olha para o rabo dos outros. Se a gente erra, velho, a gente é pastor há muitos anos, a gente erra, fala cada besteira. Um guri errar, um guri falar uma besteira, velho, o guri tem força, dá corda para ele. Porque ele é rico, que seja. Quanto jogador de futebol é rico, limpa a bunda com nota de 100? Um pastor, quando é rico, todo mundo cai em cima. Mas quando um cantor tem avião, limousine, ninguém cai em cima. É inveja. É inveja. É inveja. Inveja já. Quantos milhões não tem o príncipe da Inglaterra com 14 anos? O cara ganhou um avião com 17 anos, o filho da princesa Diana. Ninguém falou merda nenhuma. Olha, isso é inveja. Esses sites que ficam falando nisso é um bando de cagados. Tá morrendo de inveja do guri. Tá morrendo, tá com o âmago coçando assim, ó. Ai, como é que pode? Cada um tem sua força. Eu respeito a força dele. Tá? Era para esse guri ser católico, pelo menos católico admirava, mas os crentes, velho, não é simplesmente, é muita mentira, pastor, simplesmente errar. Ele é rico, os pais estão estranho neste rapaz, eu não entendi. Eu estou achando assim, né? Uma criança com 12 anos, como é aqui, ó, com 12 milhões de seguidores, responderam a minha pergunta. Ele tem 12 milhões de seguidores, né? Eita, que inveja demais! Tá todo mundo com o... coçando! Tome, ai! 12 milhões de seguidores, ai! Isso é príncipe, velho! Deixa o cara! Dá pra deixar? Deixa o cara, meu irmão! Quem não é contra nós é por nós! Isso é inveja. E esses sites que estão promovendo isso, é os mesmos sites que promoveram a campanha contra aquela cantora bonita e famosa e maravilhosa. Ela não estava no carnaval, ela fez um culto no carnaval. Bando de mentirosos do filho da puta. Epa! Escapou. Bando de mentiroso, ela não foi para o carnaval. Ela fez um culto lá em Tocantins, estado que eu amo. Aí um bando de filho de rapa. Ela fez carnaval. É um bando de lata vazia que não tem o que dizer. Só falta falar mal dos outros. Que ele cresça, que seja 20 milhões. Tem gente que tem 12 milhões mostrando o rabo e ninguém fala nada. Deixa esse cara pregar a palavra de Deus. Se ele for de Deus, ele continua. Pessoas invejosas. O que tem que fazer ali é um pastor orientar ele, que ele é muito novo. Tá entendendo? Mas que ele tem força, tem. Tá? É como aquele cara que foi candidato a prefeito lá de São Paulo. Aquilo é um príncipe. Já tiraram ele de cena já. Tiraram. Disseram que era abuso, sei o que lá, dinheiro da Baixa da Égua. O dinheiro dele mesmo, né? Olha! E os outros que usaram o dinheiro do Estado? É inveja. O que houve com a Aline é inveja de Aline. E o que houve com esse rapaz é um bando de invejoso. Se ele fala alguma besteira, eu digo assim, quem nunca falou besteira, tira a primeira pedra. A gente é pastor há 30 anos, de vez em quando a gente dá uma escorregada, velho. Para mim, ó, tudo é príncipe. Tem príncipe do mal e tem príncipe do bem. Massal é um príncipe. Massal é um príncipe que todo evangélico, todo cristão deve respeitar. Massal. Aquele cara, o Brasil precisa dele. O outro é o coronel, o capitão. O capitão é um príncipe.
Nós estamos matando nossos príncipes. Os fundadores das igrejas, tudinho são príncipes. Porque você não consegue fundar a Universal. Eu duvido, se você é tão roda, duvido você fundar a Universal e controlar 4.000 igrejas. Eu duvido você fundar uma Mundial, eu duvido. Se aquele cara fundou a Mundial e a Mundial vai adiante, que ele é um príncipe. Tudo é príncipe. Mas nós não, em vez de falar de Gaga, a gente fala dos caras que estão falando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, que ele nunca vai cair. Tem gente que está torcendo para ele cair, né? Que é isso, velho? Deixa o menino pregar a palavra. Tá, PPP, tu. Não tem um pastor do PPP lá? Pastor com 30 anos que pregava lá nos presídios? Como é que o pastor lá do presídio fazia? Pá, PPP, tu. Aí vem falar do PP e tu, cara. Bem, assim, não tenho nenhum vínculo de ligação, nem seguidor sou dele. Mas isso tá com cara de inveja. Possa ser que eu esteja enganado, tá? Os enganadores também são príncipes. Mas você acha que ele é um enganador? Ou ele enganou você em quê? Ele roubou você em quê? Bem, eu estou dando minha opinião. Vocês são membros da minha igreja. A minha opinião é, deixa o cara. Deixa o cara. Deixa o cara. E pede a Deus para Deus orientar ele. Mas pastor, ele errou, ele falou uma merda. Mas quem é que não fala, gente? Você acha que um pastor presidente de uma Assembleia de Deus nunca falou uma merda? Você acha que o pastor presidente da Assembleia de Deus ganha um salário mínimo? Esses caras têm que ganhar bem. Por quê? Eles são líderes. Não, eles têm que ser fodidos, morar na comunidade, passar fome. Vai passar tu? Se um cara tem uma igreja, 80 milhões de igrejas, vai passar fome, velho. Vai passar fome. Isso sabe o que é? Inveja da internet. Tem uns caras que só vivem falando mal dos outros e não saem do lugar. Aí vem um cara desse com 12 milhões de seguidores. Cadê que fala mal daquele cara, daquele cara, que é ligado ao outro lado? Aquele cara que brinca com as crianças. Tantos milhões de seguidores. Por que não fala? O menino, ele precisa de apoio e de orientação. É um guri. É um guri de 14 anos. Eu acho ele tão bonito. Sim. Palitozinho, todo ajeitadinho. É o jeitinho dele, gente. É o jeito dele, por favor. Está entendendo? Não estou dizendo para você seguir ele, não. Eu estou dizendo assim, nem sou seguidor dele. E se for, não tem problema. Eu acho que é inveja desses caras que se caga todinho para ver se tem um like. E diz, como é que um guri desse tem 12 milhões de seguidores? Deixa ele. Aqueles outros caras que brincam com criança, eles têm aí 20, 30 mil seguidores, milhões de seguidores. É patrocinado pelo governo, o governo dá dinheiro, o governo. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Se ele tem unção, vamos pedir a Deus para controlar a unção dele. Um pastor mais antigo, irmão assim, tal. Entendeu como é a coisa? Ele não me fez mal, então estou nem aí, está certíssimo. Concordo, pastor. Vive com diarreia, cada um julgue a si. Tudo que se planta, colhe. Existem outros meninas, sim, tem cantorinhas evangélicas, graças a Deus, homem. Se ele fosse um traficantezinho, eu não falei para você do Vira-Bicho? Vira-Bicho com 12 anos tinha matado 30 pessoas. Era um príncipe do mal. O cara deu um tiro na cara da mãe, né? Com 12 anos, ele morreu com 15, o Vira-Bicho. O guri com 12 anos, ele enfrentava a Rotana num tiro. E a Rotana tinha medo dele, viu? Então já era um príncipezinho, já de 12 anos. Então assim, pode ser que dê uma invejinha e um jovenzinho tão novinho, tão bem sucedido, né? Não dá uma... Ai! Que é isso? Coceira. Dá uma coceirazinha, não dá? Quem é que está certo? Quem é que está certo? Deixa o cara pregar, deixa ele... Deixa o menino, velho. O menino está falando de Cristo. Não, mas ele está falando errado. E quem é que está falando certo? Então assim, mas não tem ninguém que preste no nosso meio.
Eu acho que nem eu presto. Sabe por quê? A gente fala do Macedo, todo mundo diz que Macedo é isso, Macedo é aquilo. Fala do apóstolo Valdomiro, Valdomiro é isso, é aquilo. Fala do pastor presidente da Assembleia de Deus, os caras dizem que tem dinheiro, não sei o que lá. Fala do pastor da Batista, fala da isso, fala da puta que pariu, fala de tudo, velho. Então não tem ninguém que preste nesse mundo. Não tem ninguém que preste. Eu acho que nem a gente presta. Você está me entendendo? Eu respeito o Macedo. Por quê? Tem algumas coisas que eu sou contra ele, mas às vezes eu sou contra minha mulher em algumas coisas. Eu não durmo com o Macedo. Olha, o conselho tutelar foi hipócrita. Aqui na minha cidade tem centenas de jovens pedindo esmola e cheirando crack na rua. E o conselho tutelar não chega nem perto. Nem perto. Hipócrita, hipocrisia. Isso é perseguição. Perseguição aos crentes, ao cristão. Se ele fosse católico, eu acho que os católicos davam mais margem a ele. A gente não consegue ver ninguém bem sucedido, não é verdade? O cara diz, Macedo, é isso, não presta. Valdomiro, que eu tiro meu chapéu para o Valdomiro, não presta, certo? Blebleia, não presta. LG White, não presta. Dos adventistas. Eu quero saber, velho, quem é que presta neste mundo? Agora tem jogador de futebol com 17 anos, tem mansão, tem helicóptero, tem tudo. Ninguém fala de merda nenhuma. Na minha cidade tem muita gente que não estuda e cheira crack e está lá no sinal lá. Ó. De noite ainda dorme com um bocado de mendigo. Será que os mendigos não pegam eles? Cadê as associações de proteção ao menor? Mas eu acho que ninguém presta não. Eu acredito que todos prestam, porque cada um tem seu partido. Eu não posso desmerecer Macedo e nem apóstolo Valdomiro, igrejas brasileiras grandes. Você queria que Macedo fosse um odido? Você queria que o Valdomiro fosse um lascado? Você queria que o pastor presidente da Assembleia de Deus ganhasse um salário mínimo? É inveja, puramente inveja. A responsabilidade que esses caras têm é muito grande. O senhor está misturando as coisas. Que coisa que eu estou misturando? Eu estou dizendo que os príncipes são perseguidos. Esse cara aí, o Massal, é um príncipe. Já cancelaram ele já. Você não vai poder votar mais em Massal, porque eles cancelaram. Você só poder votar em quem eles querem. Então tudo é príncipe. Você acha que Macedo está errado? Faça a sua igreja. Igreja Universal da Baixa da Égua. Vá fazer. A gente não consegue nem mandar na mulher da gente, velho. Eu mando, tá? Eu mando, na minha mulher eu mando. Mas tem gente que não consegue nem mandar na mulher. E quer mandar em 4.000 igrejas. Você consegue mandar em 4.000 igrejas? Tem que ser príncipe, velho. Lamentável, né? E os príncipes do mal ninguém fala. Cuidar de pessoas não é fácil, pastor. Então assim... eu consigo mandar na minha mulher, mas 4.000 igrejas, eu não sei se eu consigo mandar. É tão difícil mandar em igreja. Eu acho que tudo é príncipe, né? Eu queria ser príncipe. Eu queria ser príncipe. Mas eu vejo uma coisinha dessa, eu acho tão legal. Deixa no reteté, deixa marchar, deixa pre, deixa dançar. Ei, o sistema é livre. Ele é do nosso lado. Eu sou da Universal. Tem muitas coisas boas e muitas coisas... E onde é que não tem? Todo canto tem coisa boa, coisa ruim. Não é verdade? Até no céu tem coisa ruim. O Lúcifer veio do céu. Então, assim... eu quando vejo uma coisa dessa, eu acho maravilhoso. Agora, quando eu vejo os caras querendo defamar, que eu não tenho nada a ver, que é uma cantora que eu respeito e amo muito, a Aline, eu fui atrás. Eu digo, vou olhar esses caras defamando a Aline. A Aline fez um culto, velho. Peraí. Vocês estão a serviço do diabo. A Aline não foi desfilar no carnaval só de calcinha, não. Respeita a maior cantora do Brasil, depois de Shirley Cavalhais. Shirley, Aline, são cantoras maravilhosas, velho. Porque ela ganhou dinheiro, tal. E as cantoras do mundo, a Gaga, não sei o que lá, todo mundo ganha e ninguém fala merda nenhuma, velho. Nós é difícil mesmo. Nós é difícil. A gente paga R$2.000 para ver um cantor cantar. E quando é um cantor evangélico, a gente fica cheio de frescura. Se a prefeitura banca um cantor evangélico, aí fica um bando de evangélicos, filho da puta,
reclamando. Mas tu sabe quanto é que um chiclete de banana ganha? Hã? Na época que tinha show aqui, que ele é um... Bem, é uma banda maravilhosa, né? Mas no mínimo 500 milhões na conta. Aí um cantor evangélico vai, o prefeito paga, aí fica um bando de crente. Gente, por favor, pelo amor de Deus, nós somos contra a prosperidade? Hã? Sim, quase R$1 milhão, mas vale, porque é uma banda grande, arrasta bilhões. Mas se o prefeito der R$500 milhões a uma cantora evangélica, os pastores são os primeiros a cair com as pernas para cima. O show de Safadão é sucesso, sucesso garantido. Mas quanto é que ele cobra? Aí se uma cantora evangélica for receber um dinheiro, aí a turma cai das pernas para cima. Só pensam naquilo. Ela recebeu dinheiro. Então assim, eu acho que tudo é inveja. Eu acho. A inveja, eu acho. Eu não vejo o cara falando em Satanás. Ele é rico, deixa ele ser rico. Será que a riqueza dele veio de nós, 14 anos, né? Eu acompanho, pastor, porque faz 10 anos que eu estou aposentada e passo o dia todo no celular, e é o dia e a noite. Eu acho assim, se a gente, por exemplo, você é evangélico e você tem pena de pagar 100 conto, 80 conto para ouvir um cantor evangélico, me perdoe, tá? Tem gente que não tem condição, mas tem gente que tem e fica com pena. Tu sabe quanto é um show de um cantor desse famoso? No mínimo é R$2.000. A mesa vai para 5 mil, a mesa com 5 pessoas. Cada pessoa tem que pagar 1.000 na mesa. E eu pago. Se houver um show de Roberto Carlos, eu pago. Eu pago, tá? Não paguei porque eu estava sem dinheiro, mas eu pago. Mas se houver um show de Aline, eu pago também. Nós temos que deixar de ser suvino. Não é porque é mercenário. Não é mercenário. Ela vive disso. E outra coisa, esse rapaz, ele está fazendo sucesso, não é roubando, não. Se você for na comunidade lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, você vai encontrar jovem com 15 anos traficante. E ninguém fala nada. O conselho tutelar não vai lá dizer, não, o cara tem 15 anos, traficante, anda com um carro zero, com 5 meninas sentadas no banco, tudo pelada. E ninguém fala nada, velho. Se ele está fazendo sucesso no evangelho, deixa. Às vezes um pouquinho de inveja de alguns pastores que estão quase morrendo de velhice e não conseguem fazer o sucesso que um guri de 14 anos faz. Eu vejo tudo, pastor. Eu sou imparcial nas fofocas. Você sabe de tudo, mulher. Me criticam porque ajudo a igreja, mas o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Sim. Eu duvido um pastor desse não viver de oferta. Nós, pastores, vivemos de oferta. Que linda a hipocrisia dos amalequitas gospel. Querem tudo de graça. O cantor vai pagar as contas dele como? Trabalhador é digno do seu salário. Rossana. Vai, diz aí sua opinião. Gostei, Rossana. Obrigado. Eu estou dizendo assim, existem os mercenários. Mas existe a pessoa que vive daquele ministério. E o pastor faz um show, um culto. Ei, pastor, dá um dinheiro lá para o cantor. Dou não. Mas o dinheiro dele está garantido, né? Eu acho que o Conselho Tutelar, neste caso, quis aparecer. Se não for alguém contra a igreja, tá? Porque nós temos dominadores sentados no trono que são contra a igreja. Se esse cara aí fosse como é o nome? Assim, um mega star, Rósio, ou... Ninguém ia falar. Ninguém ia falar. Entendeu? Se ele estivesse mostrando a bunda... ou dançando a dança da garrafinha e fazendo sucesso, ninguém ia falar. Mas como ele está pregando o evangelho, dói, né? Assim, essa é a minha opinião. Gente, eu não estou certo. Eu tenho minha opinião. Pode ser que eu esteja errado. Entendeu? Eu não estou defendendo ninguém, que eu não sou advogado dele. Não sou advogado desse menino, nem dessas cantoras, nem cantores. Mas eu acho assim, a forma de eu ver as coisas. Porque ele tem um carro, não sei o que lá. Tem cantor que tem 5 carros daquele na garagem e ninguém fala nada. Um Justin Bieber, por exemplo. Você acha que o Justin Bieber é um fudido,
Mas ninguém fala de Justo Bieber. Se Justo Bieber, né? Eu estava lá na capital João Pessoa, aí surgiu um cara lá, eu acho que é famoso, eu acho que deve ser do Zotuba. Meio mundo de mulher atacando ele, tinha uns 5 seguranças, eram 3 Hilux. E ele vinha num carro daquele que tem capota que sobe assim, né? Aquele... A mulher, ai, ai! E eu olhando lá do prédio, eu digo, gente, esse cara deve ser importante, eu não sei quem é, não. Aí o segurança era cada guarda-roupa, tinha 2 Hilux atrás, uma de lado e mais 2 na frente, tudo cheio de segurança. E ele bem com aquela camisa assim de havaiana, né? De Havaí. Aí ele descia e fazia e as meninas tudo querendo dar para ele. Olha, esse cara eu acho que é importante. Que aí o carro dele era como é o nome? Uma Ferrari. Parou a rua, as meninas pulando em cima da Ferrari dele, tirando foto, ele com uns óculos assim de Ninguém fala desse cara. Mas por que a gente fala dos nossos? Né? Por quê? Aquele jogador de futebol que tem milhões, aquele cantor que tem 2 Ferrari, vários aviões, 5 fazendas, ninguém fala mal. Se for um pastor, fala. Então, olha, julga, será que um pastor não tem responsabilidades? Será que o príncipe tem que viver lascado? O príncipe não tem que viver lascado. Que Deus tenha misericórdia de nós. A inveja é muito grande, principalmente na igreja. A igreja, quando surge um outro pastor, não presta. A igreja fulana surgiu, a outra condenou. A outra fulana surgiu, a outra condenou. É um condenando os outros. Nós luta contra nós mesmos. A gente está falando mal desse rapaz porque ele é rico, bonito e sabe falar bem. Um guri de 14 anos. Se fosse um astro que gosta de mostrar a bunda, né? Ninguém falava nada. Não é verdade? Se fosse aqueles Otuba, que tem um cabo Otuba, que só vive, recebe até dinheiro do governo, milhões, ninguém fala nada das mansões e do dinheiro que ele recebe da lei Rouanet. Se fosse um crente, os próprios crentes falariam. Se esse menino aí que está pregando recebesse Rouanet, os próprios crentes diziam, mercenário, ladrão. Às vezes teve um cantor que era cantor de forró e veio para o meio dos crentes. Eu digo, isso não vai dar certo. Crente, ele voltou, ele está continuando cantando forró. Por quê? Às vezes nós é mesquinho, velho. Nós é mesquinho demais. E às vezes o cara tem uma estrutura grande, ele tem que manter essa estrutura. Se não manter, nós lutamos contra nós mesmos. Você está entendendo? O cantor deixou de, eu vou cantar só para Jesus. Só teve um que sustentou, que foi Nelson Neto. Nelson Neto passou, começou a cantar só para Jesus e morreu cantando para Jesus. Mas a igreja foi contra ele também, né? Olha. Então, assim, eu acho assim, não entra nessa não. Cuidado com esses sites frustrados. São um bando de frustrados. Você olha lá, fulano pecou, fulano cagou, fulano errou. Pastor ganha, presidente ganha tanto. Ciclano recebeu dinheiro, fulano deixou a mulher, fulano deu um chifre, levou um chifre na bunda. Quando você vê um site assim, eles não têm conteúdo. Não tem. Na verdade, são um bando de derrotados querendo vencer em cima da suposta derrota dos outros. Então eles vão ter que procurar uma lasqueira para ver se eles têm audiência. Entendeu? Eu não estou dizendo que está todo mundo certo. Eu não estou defendendo a santidade de ninguém, gente. Mas a Bíblia diz, quem não é contra mim, é por mim. Esse rapaz não é contra Deus. Esse rapaz não é contra Deus. E as igrejas que mais falam dele, os Estados Unidos, os casais, é tudo casal. Casal, tá entendendo? Diferente, dirigindo as igrejas. O pastor falou, esse menino, ele é muito místico, não sei o que lá. Mas quando você olha a igreja, fulana de tal nos Estados Unidos. Pastora, marida de... Pastor, marida de... Oxi, que lasqueira é esta?
É porque não vê o seu próprio rabo. Entendeu? Esse pessoal não tem conteúdo. Eles não têm dom. Então eles têm que fazer que nem Caim. O que Caim fez? Caim não tinha dom. Abel tinha. Tem que matar Abel. Foi exatamente o que Caim fez. Eu sou príncipe, mas eu estou lascado. Abel está cheio de dom. Eu vou matar Abel. Eles estão matando Abel. Quando eles pegam um pastor, uma cagada de um pastor, de um padre. Entendeu? Quem entendeu, gente? Por que Caim matou Abel? Porque Abel tinha dons e Caim não tinha. E por que esses sites, filho de rapariga cristão, ficam fazendo isso? Porque eles não têm conteúdo. Bota eles para pregar, bota eles para falar alguma coisa, eles não falam, eles não têm dom. Eles só querem falar da lasqueira dos outros, do chifre de fulano, da pastora que caiu, do irmão que fez o carnaval. O conteúdo dele é a inveja. Eu não estou dizendo que está todo mundo santo, não. Eu não sou contra, não. Mas quando eles investem contra uma pessoa, é pura inveja. Pastor, padre, cai toda hora, gente. Quem tiver em pé, cuide para não cair. Mas eles têm que fazer um show para ver se eles ganham audiência. Daqui um mês esses vídeos dele não valem para merda nenhuma. Não tem conteúdo, é só lasqueira. Ai, mas você sabia que o pastor presidente ganha isso? E você queria que o pastor presidente fosse fudido, era? O pastor presidente é um líder de um grupo de pessoas. Então ele tem que ter a dele, ele tem que comer bem, ele é um rei, rei tem que comer bem. Não, mas aí você vê aquele cantor, aquele cara do futebol, que tem várias fazendas, vê aquele outro cantor com 5, 6 aviões, ninguém fala merda nenhuma, nós só fala de nós, eu sei que tem muita coisa errada entre nós, mas não é divulgando que se conserta, não é se divulgando, dizendo, irmãos, estamos todos admirados, é mentira. Mentira! Isso que fizeram com essa cantora é uma mentira do diabo. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, vocês são filhos da puta. Filhos de Deus não são, não. Porque o que vocês fizeram com a cantora é do diabo. Vocês inventaram a conversa da cantora. Ela não foi para o carnaval. Aí, meu amigo, cada um faça o que quer, né? A pessoa dá o dízimo se ela notar que vale a pena. Se não notar, não dê, por favor. O pastor tem que pedir ou não mantém a igreja. Existe o pecado da defamação e da calúnia. E existe também erros, todo mundo erra também. Não é botando a merda no ventilador que vai resolver a coisa, entendeu? Mas se esse rapaz fosse um cantor do mundo e estivesse mostrando o rabo, ninguém falava. Ia dizer, mas rapaz, fulano tá rico mostrando o rabo. Aqueles cantores das comunidades que usam ouro, aqueles ostentadores, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Você já viu alguém falando? Aquele cara que ostenta, tem ouro, vai da comunidade lá, o carro cheio de mulher e tal, tem apartamento, tem avião, Você já viu falar? Ninguém fala. Mas se for cristão, né? Se não tiver nada, está em pecado. E se tiver alguma coisa, está roubando. Então, infelizmente, não dá para agradar, né? Não dá para agradar. Caim matou Abel porque não tinha dons. E muita gente mata o pastor, mata o padre, porque não tinha dom. Isso é um dom, gente. O que faz você gostar do padre? É o dom do padre. Por que todo mundo gosta de erguer a mão? Por causa do dom do erguer a mão. Então, assim, a questão eu acho assim, que é um bando de fuxiqueiro e tudo frustrado. Tudo frustrado. Frustrado por quê? Porque às vezes o cara tem uma força menos, aí vê alguém, um cara com carro novo, mansão, pila. Só pode ser do diabo esse cara. Mas cada um tem sua força, no tempo certo. Se um dia Deus quiser que a gente tem também. Mas se não quiser, a gente está na nossa força. Entendeu? Mas a inveja é grande. Aí, isso tudo aí, a internet mexendo, metendo cacete, Quando você vê a internet correndo muito atrás de uma pessoa, olha. Agora, quando tem príncipe do diabo, ninguém fala.
O príncipe do diabo mata, aleja, rouba o bichinho. O bichinho é bom, é um amor, mas quando é o príncipe da igreja, né? Exageros e erros tem em todo canto. Eu duvido você pôr uma igreja errada, certa. Se você e eu for para uma igreja certa, ela acaba ficando errada, porque nós é tudo errado. Tem umas funkeiros da comunidade aí no Brasil que comprou um Ferrari. Olha aí, o funkeiro, tu vai só sentando na garrafa, tome cachorra, tome cachorra. Ah, comprou uma Ferrari, o bicho é ódio, ó. Você está entendendo? Qual é a sua opinião sobre isso? Não, sinceramente, eu sou muito emocional, às vezes eu fico emocionado, mas eu digo para você, a minha opinião é esta. Eu acho que é inveja. Eu não estou dizendo que ele é santo, que ele não é, que ele não fala errado. Agora, quem não erra, atira a primeira pedra. Eu estou achando ele um rapazinho que, se ele parasse hoje, ele já tinha feito o sucesso dele, né? Então, assim, pastor, eu acho que ele é ódio. Olha! Deixa o cara, velho. Fica feliz com a felicidade dos outros, não fica com raiva, não. Fica feliz com a riqueza dos outros, não fica com raiva, não. Tem muita gente errada, rico, com dinheiro até no Vaticano, e ninguém fala nada. Filho de fulano, filho de cicrano, ficou rico de uma hora para outra, ninguém fala nada, né? Mas eu acho isso. Possa ser que Joilson de Assis esteja totalmente errado. Possa ser, eu admito diante de Deus, mas eu acho assim que isso é tudo inveja. É inveja. E nunca vai mudar, não. É assim. Quando surgiu uma cantora, aquela cantora tem a bunda muito grande. Sim, o que ela tem culpa de ter a bunda grande? E você quer que ela bota essa bunda aonde? Pastor, aquela pastora tem uma bunda muito grande. E você quer que ela enfie essa bunda aonde, velho? A pastora tem a bunda grande. E ela é culpada por ter bunda grande? Feliz é o marido dela. Ela tem culpa? Porque uma mulher com a bunda grande, mesmo com vestido, a bunda aparece, velho. Então, o que pode fazer? Me diga, ela vai enfiar essa bunda aonde, hein? Ela vai mandar cortar a bunda, Não, mas aquela é pastora. Sim, ela é pastora da bunda grande. E aí? Se acostuma com a bunda dela, né? Chega uma hora que você acostuma. É só olhar bem muito, que você... Então, assim... O cara estava criticando e eu olhando, o cara criticando, aí mostrando a pastora. Como é que pode uma pastora dessa? Que a menina tem uma bunda feliz, né? Feliz da bunda. E uma coisa é pastor tem pastorzão aí que a mulher sabe que ele é cavalado. Mas o que vou fazer, velho? É cavalado mesmo. Olha muito que se acostuma, né, pastor? Só olhar bem muito que se acostuma. O que pode fazer? Vai fazer o quê? Pastora, por favor, tira essa bunda. Vai botar onde essa bunda? Porque botar a bunda eu sei que existe, mas tirar, como é que vai tirar a bunda? Então, assim, às vezes, muitas coisas nossas, assim, a gente tem que saber coar, porque muitas vezes é inveja. Tá? Às vezes é inveja. A pessoa está com inveja. Vai fazer o quê, hein? Agora, se ela tivesse mostrando a bunda nua, ou tivesse com a roupa muito indecente, mas coitada, botou um vestido lá para mais, o que vai fazer com aquela baita bunda? É uma bunda de família. Acostumar, velho. A pastora da bunda grande, glória a Deus, amém, embora. Ela vai fazer o quê com aquela bunda? Me diga. Mas ela vai deixar de ser pastora porque ela tem um defeito muito grande, a bunda é grande. Oxe, é tudo inveja. Tudo inveja. Agora sim, existem erros e as pessoas que querem trabalhar em cima dos erros dos outros vão ter sempre assunto para falar. Porque todo mundo erra, todo mundo vai errar, amor. Né? Mas assim, são pessoas sem conteúdo. Pode olhar. Quando você vê um site desse, você entra dentro do site e vai olhar o conteúdo dessa pessoa. Aí tá lá, fulano caiu, ciclano roubou, fulano levou um chifre, ciclano... Conteúdo, tem conteúdo não? Não. Então assim, não se preocupa muito com isso não. Eu acho assim, se alguém ficar... A Bíblia manda a gente orar porque está em eminência. A Bíblia diz, oreis por aqueles que estão em eminência.
Esse rapaz tem eminência. Então vamos orar para que Deus abençoe ele. No mínimo ele vai glorificar a Deus. É o reteté dele, é o sistema dele. O que pode fazer? Né? Se houvesse uma igreja só no mundo, mas tem tantas, com tantas divergências, né? O erro depende muito de quem olha, né? Às vezes o defeito está no nosso bigode, né? É o cara que passa a mão na merda do gato e passa no bigode. Aí fica dizendo, que cheiro de merda de gato é esse? A casa está toda fedendo a merda de gato. Mas é porque a merda está no bigode, entendeu? Assim, quem quiser viver de fofocagem, pois não, fique matando Caim, matando Abel por inveja. Por inveja. Né? E às vezes o escândalo quem faz é nós. Nós é quem cria o escândalo. Né? Entendeu como é a coisa? Existe uma grande diferença entre a igreja evangélica, que eu sou evangélico, e a igreja católica. Às vezes a igreja católica tem um problema, ela abafa. Porque todos têm. E às vezes a igreja evangélica, alguém solta um peido, uma pastora cai, um pastor cai, a gente pega um tolete assim, bota no ventilador. Zá! Cidade! E fica torcendo contra. Fica torcendo contra. Fulano tá muito bem, ai, miserável, aquilo é um falso profeta. Por isso desse povo se afaste. Se afaste se você não quiser ser igual a eles, porque o próximo alvo é você. O próximo alvo é você. Porque eles vivem disso. Vivem da miséria alheia. Caim não suportou. Ele teve que matar Abel. E hoje nós encontramos crentes, pastores matando. E às vezes matando indignamente. Como eu lhe falei. O pastor matando o outro na fofoca. E a igreja dele nos Estados Unidos, uma putaria, um cabaré a igreja dele nos Estados Unidos. Casando 3 com 5, 8 com 10. Olha, na igreja. E ele aqui dando uma de gostoso, de salvador da doutrina cristã. Aí vem para minha cidade se amostrar. Olha, eu acho que são abutres, né? Mas isso é da gente mesmo, é da carne. Mas me perguntaram a opinião, eu não vou dizer sobre a pessoa, se é bom, se não é, quem sabe é Deus, mas estou dizendo assim, às vezes nós temos muita inveja, né? Que Deus nos livre. E vamos orar agora, os crentes oram, para quem está em eminência, para que caia. Esse pastor está fazendo muito sucesso, aquela igreja está fazendo muito sucesso, vamos orar para Deus revelar, porque está com inveja. Inveja já. A gente tem que saber o nosso limite. Cada um da gente tem um limite. Eu não posso me comparar com ninguém, nem você se comparar com ninguém, cada um tem sua força. E o príncipe vem e bota para descer. Se esse rapaz está botando para descer, é porque é um príncipe. Ele podia ter lá na comunidade, lá traficando droga, ele ia ser um grande traficante. Mas ele está na igreja, está pregando, deixa ele pregar. Se ele está pregando daquele jeito, é porque ele tem amigos pastores que pregam daquele jeito. Entendeu? Tem igreja que gosta de orar, outra gosta de gritar, outra gosta de berrar. Deixa os caras, velho. Deixa os caras. Derruba na oração contrária. Então aí se... Ai. Aquele negócio, nós matamos os nossos soldados, né? Eu fico admirando a conversa, a centralidade de um guri de 14 anos. Que muitos pastores com 30, 50 anos não têm. Então a inveja vem, a coceirinha, ó, vem. Aí vai dizer que é do diabo, que é do Satanás, que é do demônio. Então deixa. Se ele estivesse mostrando a bunda e dançando a dança da garrafa, ninguém ia falar. Não é verdade? Mas o comentário está grande. Mas daqui a pouco muda outra pessoa, né? O próprio meu condena, né, pastor? Às vezes as críticas são sem fundamento. E às vezes não. Às vezes não. Uns pregam o evangelho por amor, outros por dinheiro, outros por inveja.
Agora quem é que vai definir quem é que prega por amor e por dinheiro? Não é verdade? E tem que ver o seguinte, o benefício que uma igreja, um pastor faz na sociedade. Você acha que o pastor ganha muito? Quanto é que ganha um senador? Quem é mais importante, um pastor ou um senador? Um pastor presidente? Quanto é que ganha um senador? 300 mil? 500 mil? Quanto é que ganha um pastor presidente? Então assim, nós temos que centralizar na nossa força, não é verdade? Não querendo ser bonzinho demais não, né? Eu acho assim, que a maioria dessas acusações é inveja. Ou de pessoas que não têm conteúdo nenhum para falar nada. Só o Espírito Santo de Deus sabe quem é fiel, quem não é. É o joio no meio do trigo, a gente não sabe. Você não sabe, eu também não sei. A gente mesmo pode ser joio, quem sabe a gente não é joio. Ninguém, a gente só diz que o joio é os outros, né? Sabe qual a diferença do joio para o trigo? Sabe qual é a maior diferença do joio para o trigo? É que o trigo produz fruto e o joio não. Talvez esses caras que estão acusando os outros são joio mais do que quem é acusado. Porque às vezes o cara erra, mas produz muito fruto. O trigo ele produz tanto fruto que ele se curva a cabeça. O trigo curva a cabeça. O joio não. Nem produz fruto, nem merda nenhuma e A diferença é aí, quando eles crescem juntos. O joio e o trigo. Aí quando chega a idade, o trigo começa a produzir sementes. E essa semente do trigo é muito pesada, tem água, aí ele baixa a cabeça. E o joio não, continua com a cabeça ereta e não produz merda nenhuma de uma sementinha velha cagada. Aí o cara vem, pega o trigo, pega o joio e arranca. Porque o joio sempre cresce mais do que o trigo. E o trigo, a maior diferença entre o trigo e o joio é que o trigo produz fruto e o joio não. Aí eu pergunto para mim mesmo, será que eu produzo fruto? Se eu não produzir fruto nenhum e viver falando mal dos outros, então eu sou joio. Você não sabe o que um pastor desse representa para o público dele. Você não sabe o que muitas pessoas, maridos voltaram, famílias são organizadas com a palavra de um pastor, de um padre. Aí derruba o pastor, derruba a mensagem dele toda. Ferirei o pastor e as ovelhas se desfarão. Então assim, cada um tem seu jeito. Agora, às vezes a gente fica dizendo, eu sou trigo. Mas às vezes não é trigo não. Às vezes a gente é joio. Para descobrir se eu sou trigo ou não, é só eu mesmo fazer a pergunta para mim, o que é que eu produzo para Deus? O que é que eu, Joilson de Assis, produz para Deus? Tenho erros? Tem. Tenho falhas? Tem. Sou humano? Sou. Sou pecador? Sou. Mas o que eu produzo? Então, se eu não conseguir achar nada que eu produza, e eu vivo só falando mal dos outros, eu sou o trigo. Não, eu sou o joio. Você está me entendendo? Então assim, não adianta um cara que não é nada, não faz nada para Deus, viver falando de quem faz. Eu estou falando de tudo, qualquer coisa. Será que eu sou um bom marido? Qual é o fruto? Pelo fruto conhecereis. Não adianta eu dizer eu sou um bom marido. Eu tenho que provar através da minha ação. Eu sou uma boa esposa para o meu marido? Sim, dizer com a boquita é muito fácil. Mas será que eu sou realmente uma boa esposa para o meu marido? Qual é o fruto que eu produzo? Eu dou beijo, eu dou amor, eu dou carinho, pronto. Aí já é alguma coisa. Entendeu? Será que eu sou um bom filho? Todo mundo reclama dos pais. Mas será que eu sou um bom filho? Qual é o fruto que faz eu ser bom filho? Se eu vivo falando mal dos meus pais e não produzo fruto, eu sou um hipócrita, sou um joio. Meu pai é ruim, meu pai é ruim, meu pai é ruim. E tu faz o quê? Merda nenhuma. Então tu é um lascado, tu é um joio. Meu marido é ruim, meu marido é ruim, meu marido é ruim. E tu faz o quê? Não faço nada, só reclamo. É joio.
o pastor fulano não presta, a cantora cicrana não presta, e tu produz o quê? Só cocô quando eu vou cagar no banheiro. Então você é joio. Tu não produz merda nenhuma, velho. Nada para Deus. A diferença do trigo para o joio é isso. É que ele se curva perante o fruto que ele produz. Pelo fruto conhecereis. Será que eu sou bom mesmo? Eu posso ser um safado. Eu posso ser um enganador. Posso ou não posso? Mas é os frutos que dizem. Pecado todo mundo tem, pelo amor de Deus. Então assim, eu posso chegar e dizer, eu sou um ótimo marido. Mas eu tenho que dizer, o que eu produzo para ser um ótimo marido? Será que eu sou um bom esposo mesmo? Né? Se eu falo do pastor fulanão de talzão, e esse pastor trabalha muito, o que eu faço para o reino de Deus? Nada, eu só falo mal dos outros. É joio. Eu posso ser joio, você também pode ser joio. A mensagem é que sempre é os outros que são joio, sempre é o pastor fulano, sempre é a igreja fulana, sempre é o filho da mãe que é joio. A gente nunca leva para nós. Será que eu sou joio? Eu sou um bom funcionário? O que eu produzo para a minha firma? O cara entrou numa firma, passou 2 meses, meteu o patrão no pau, fechou a firma. Isso é um joio desgraçado. E é porque era crente. O que ele produziu durante 2 meses? Para receber 200 mil reais de indenização? Joio. Não produziu nada. Será que eu sou um bom patrão, pastor? Aí tem que ver. Eu pago em dia. Eu respeito meus funcionários. Eu respeito o trabalho deles. Bom patrão não presta. Se você quiser se lascar, seja um bom patrão. Então, será que eu sou um bom patrão? Qual é o fruto? Qual é o fruto? Será que eu sou uma boa nora? O que eu produzo para ser uma boa nora? Eita pílula! Todo mundo fala da sogra. Todo mundo só fala da sogra e às vezes é uma nora velha cagada. E às vezes a sogra fala da nora. Será que você é uma boa sogra? Qual é o fruto que mostra que você é uma boa sogra? Gente, falar é muito bom, jogar pedra é muito bom, mas dar fruto é só o trigo que dá. O joio aponta para todo mundo, mas não dá fruto nenhum. Tem muita mulher joio, que é melhor casar com uma cachorra do que com essa mulher. Não dá frutos. Tem muito homem lascado, que se a mulher casar, ela se lasca. É pelos frutos que se conhece. Não é por palavras. Palavra todo mundo fala. Eu sou bom demais. Se você chegar para o Satanás, tu é muito bom. Eu sou o amor. É o amor. Eu sou Satana. Eu sou melhor do que o Jesus Cristo. Se você for perguntar para o diabo que é melhor que Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é um safado. Eu sou o Satanás, eu sou bom demais. Só que o fruto dele mostra quem é ele. Você está entendendo? Pelos frutos se conhece a árvore. Não se colhe um fruto de um espinheiro. E você está entendendo? Cristo não foi quem falou isso? Então não adianta dizer que eu sou bom. É claro que todo mundo vai dizer, não, eu sou bom demais, rapaz, eu sou Jesus Cristo em pessoa. Mas é o fruto da gente, vai mostrar que a gente é bom ou não. Para a gente ruim, todo mundo é ruim. Para a gente ruim, ninguém presta. Não é verdade? Você pode dar ouro, mas não presta. Então a questão quebre não. A questão, a pessoa pode dizer, esse pai é ruim, porque deu uma tapa na bunda do menino. Mas você sustentaria o menino? Você aguentaria a birra dele? É muito fácil condenar os outros, quando nós mesmos não nos julgamos a nós mesmos. Nós achamos que nós é oda, e às vezes nós é odado. Então isso é um juízo, isso é uma pregação que muita gente não gosta. É uma pregação que a gente olha para nós mesmos. Quando eu for morrer, será que eu vou dizer, eu fui um bom pai? Eu fui um bom marido? Eu fui um bom pai? O que eu fiz para provar isto? É muito bom apontar para os outros, mas quando é nós mesmos,
aí é outra coisa. Será que eu sou trigo? Será que Joilson de Assis é trigo? Será que Joilson de Assis é joio? Quem vai mostrar é os frutos. E é ele mesmo que tem que analisar. É ele mesmo que tem que dizer, não, eu tenho que melhorar. Eu estou produzindo poucos frutos. Se eu quero ser um bom genro, o que Joilson de Assis é um bom genro? Na boca de Joilson de Assis, eu sou um genro bom demais, velho. Eu sou dou uma surra na veia todo dia. Sim, mas assim, qual é o fruto que Joilson de Assis pode dizer que é um bom genro? Qual é o fruto que você diz que é boa nora? Isso, meu amigo, muda a vida da gente. Muda a vida da gente e nos livra do mal. Porque a Bíblia diz, pondera o caminho que você anda. Ponderar isso, é saber, meu Deus, será que eu sou uma boa mãe mesmo? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom genro, uma boa nora, um bom sogro? Será? Não importa a opinião dos outros, importa a sua opinião de você mesmo. Você tem que analisar sem ser hipócrita. Será que eu sou? O que eu faço para ser? Cristo disse, me julgue pelas obras que eu faço e não pelas palavras que eu digo. Isso é uma regra comportamental. Podemos falar hoje à tarde sobre regra comportamental. Uma das regras comportamentais é tratar os outros como a si mesmo. Certo? Outra regra é julgar e ser radical com quem é radical. Você vai ter que estabelecer um relacionamento conforme a pessoa. Primeira regra, você tem que tratar as pessoas como você queria ser tratado, mesmo com prejuízo seu. Mas se você gosta de ser bem tratado, Cristo não falou, ame os outros como a si mesmo? A outra regra é comportamental, são regras comportamentais. Olha que um assunto vai puxando o outro. Qual a regra comportamental de Deus? Deus trata você conforme você merece. Se você é falso, Deus vai fazer a falsidade cair em cima de você mesmo. Se você é trabalhador, você vai ser julgado por você mesmo. Eita pílula! Cristo não fala? Eu uso de misericórdia com quem usa. Quem não usa de misericórdia, eu não uso. Então, é o princípio da reciprocidade. É o quê, rapaz? É porque eu falo tanto alemão que eu esqueci de falar brasileiro. Princípio da responsabilidade. Como é o nome, gente? Princípio da... Você deve ser bruto com quem é bruto. Você deve ser radical com quem é radical. E está na Bíblia. Princípio da reciprocidade. Se alguém te honra, você honra. Se alguém... reciprocidade. Acertei! Não! O Cosmo acabou de me dizer. Não! Princípio da reciprocidade. Reciprocidade. É porque eu falo muito alemão, aí às vezes esqueço de falar brasileiro, tá? Então assim, se alguém te ama, ame. Se alguém te cuida, cuide. No mínimo isso. Se alguém te respeita, respeito dá quem respeita. Se alguém te honra, então honra. Um favor se paga com outro. Mas Cristo fala assim. Deus diz, se você usar de misericórdia, eu uso com você. Mas se você não usar, eu não uso. Até no Pai Nosso diz, perdoa os nossos pecados, conforme nós perdoamos os devedores. Princípio da reciprocidade. Se uma mulher te honra, você tem que honrar essa mulher, mesmo com raiva. Entendeu? Amar quem te ama. O cara não te ama, se dane. Seja recíproco. Dá honra a quem tem honra. Gostei desse comentário, tá, mulher? Honra quem tem honra. Então, se o cara tem honra, então vamos dar honra pro cara. Entendeu como é a coisa? Então, assim, dançar conforme a música. Rapaz, por que você ajeitou fulano e não ajeitou ciclano? Porque ciclano é radical. Fulano não é, então vou ser radical com ele e com esse aqui eu não vou ser. Então, assim, Deus trata você conforme você. Deus te perdoa se você perdoar. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se você é radical, pastor, eu sou radical. Se prepare que a vida vai ser radical com você. Mas se você usa de misericórdia,
usarão de misericórdia com você. A Bíblia não fala? Então chama-se princípio comportamental. Primeiro princípio é você tratar as pessoas como queria ser tratado. Mesmo que tem gente que não valoriza. Mas você deve tratar bem quem trata bem você. Está entendendo? Você quer ser tratado assim? Então trate. Aí o outro é o princípio da reciprocidade. Se alguém anda 1 quilômetro, você anda 1 quilômetro para ajudar. Entendeu? Então você tem que agir conforme a música. Não adianta você ser bonzinho com gente malzinha. A pessoa que é malzinha, ela é malzinha, tá? Se você for bonzinho com o malzinho, o bonzinho te ode. Ah, pastor, Então, é o princípio da reciprocidade. Até a Bíblia fala que se você devolve o mal, devolve o bem com o mal nunca sai da sua casa, mas nunca mesmo. O mal gosta de quem devolve do outro jeito. Alguém te ajuda e você se lasca essa pessoa. Aí pensou que ficou assim mesmo, né? Não fica não, porque o mal de opa, é aqui que eu vou ficar. A reciprocidade é quando alguém faz alguma coisa boa para você, aí você devolve fazendo uma coisa boa para ela também. Mas se alguém te dá um beijo e você dá um murro, aí você está errado. O mal vai ficar junto de você para sempre. Mas nós fazemos isso até sem querer. Até sem querer. Porque às vezes as coisas dão certo, mas não dão certo 100%. Às vezes dá certo 80%. Mas deu certo, né? Mas a gente pega e lasca quem ajuda nós. Então, se dane. As pessoas perderam o respeito um com os outros, pastor. Perderam. Hoje ninguém tem mais respeito, não. Mas esses são princípios comportamentais. E outra coisa, a pessoa pode achar o mal com o bem. Eu casei com um homem só vive trabalhando, esse miséria. Trabalhando para pagar as contas, esse miséria. Olha. Mas se ele está trabalhando para sustentar você, para pagar as contas, cadê a reciprocidade? Casou com uma mulher, comeu a carne, tem que roer o osso. Está entendendo? Então a mulher deu tudo para você, deu filho, deu tudo. E você dá o que para ela? Chute na bunda e vamos arrumar uma rapariga bem nova. Cadê o princípio da reciprocidade? Então Cristo manda a gente amar. Se você amar as pessoas como você quer ser amada, você está obedecendo a Cristo. E se você tratar as pessoas, o cara é bruto, ignorante, então eu sou bruto e ignorante com ele. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se não tiver, rasga a Bíblia. O cara é um jumento. Bem, então ele é muito radical, né? Então, vou ser radical com ele também. Mas o cara está de coração aberto. Entendeu? Agora, pensa assim, nós erra mesmo, né? Mas são princípios que Deus nos dá para nós ser felizes na vida. Gostou? Deixa o seu like aí, o seu comentário, tá? Seu comentário é muito bem-vindo. Vamos almoçar? Quem tem ouvido para ouvir, ouva. Epa, no original grego, hein, Maria Oi? Olha, Maria Oi apareceu, que maravilha!